muitas vezes casa, conquistou, esquece que precisa manter esse amor. Há pessoas que recebem Jesus, entram no caminho, mas esquecem dos detalhes. E muitas vezes Deus não está satisfeito com as vidas, com essas pessoas. Mas quando nós olhamos esse espelho, quando nós somos críticos, quando você aprende a se portar em todas as situações como um cristão, você aprende a cultuar a Deus como Abel aprendeu. Não tinha um profeta, não tinha um pastor, mas ele tinha o Espírito de Deus no seu coração. Ele era um filho de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, então nós sabemos. Ele mexeu com o coração de Deus. E nós observamos então as atitudes, elas mudam. O culto dele foi um culto diferente. E ele conseguiu então atingir o alvo. É onde nós entramos em comunhão com Deus. Ele obteve comunhão com Deus. Deus ouviu, Deus viu, e ali desceu a paz no seu coração, a alegria que nós temos nesse dia. Nós temos nesse último tempo, na hora que as trevas, a morte está lá fora, mas aqui dentro existe luz. E este é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a comunhão, ela traz uma unidade. Ela traz para a igreja o amor. Ela traz para nós o companheirismo correto com Deus. Ao ponto que também nós entramos nessa atmosfera e nós passamos então a segurar. Há pessoas que elas recebem, elas ganham, elas recebem muitas vezes heranças, mas elas jogam fora. Vai tudo de água abaixo. Com Deus é da mesma maneira. Há pessoas que elas não seguram, elas não amam aquilo que Deus lhes deu. Agora, quando nós entramos nessa comunhão, você passa a ser uma igreja zelosa. Igreja sou eu, é você. Amém? Amém. Você passa a ser zeloso, zelosa, passa a guardar. Salomão disse, olha, eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso guardar. Então nós vamos cultivando. Há um segredo entre nós e Deus. Ao ponto que você cultiva esse Deus, você vem na igreja e você quer que o Espírito Santo se alegre da sua vida, se alegre do seu culto, e Deus vem e vai segredando ao seu coração. Deus vai abrindo as portas, vai abrindo os horizontes. Nós não fazemos campanha de prosperidade, de riqueza, de tantas coisas que o mundo denominacional faz, mas nós temos o nosso Deus que é prosperidade. Um Deus que leva a igreja adiante. Um Deus que observa as nossas necessidades e faz nós vencermos em horas difíceis. Amém? Eu creio que não é só eu que sou um vencedor nessa noite. Nós somos vencedores porque Ele venceu por nós. Então nós vemos, irmãos, nós cultivamos, há um segredo e nós observamos como eu posso vencer. Como nós podemos vencer? Nós vencemos porque nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Amém. Você está em comunhão. Então eu já não sou o que eu era mais. Já não sou o que eu queria ser. Mas eu estou aqui lutando pelo Espírito Santo. Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo. Ele percebeu que Deus estava no seu coração. Ele disse, mas é Cristo que vive em mim. Aí ele era um homem diferente. Aí nós nos tornamos pessoas diferentes, ao ponto que os irmãos abrem aí em Hebreus capítulo 11, onde nós anunciamos, Hebreus capítulo 11 e o versículo 5. Hebreus capítulo 11
e o versículo 5. Observa um homem que andou com Deus, e Deus se agradou tanto dele. Esse foi Enoque. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da trasladação alcançou testemunho. Irmãos, nós temos que ter um testemunho. Se o irmão fulano, ciclano ou beltrano não está dando testemunho, eu tenho que dar. Nós temos que dar. Visto como antes da trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Deus o levou, ele nem a morte passou. Ele foi levado, ele foi raptado do nosso meio. Agora, irmãos, Paulo disse: já não vivo mais eu, existe algo maior dentro de mim, esse é Cristo. Ao ponto que ele não estava preocupado: se eu morrer, morro com Jesus, vou com Jesus; se eu viver, vivo com Jesus. É a nossa situação dessa noite. Se morrermos, vamos para Cristo, estamos descansados. E se vivermos, nós vivemos para o Senhor Jesus também. Vocês estão dispostos, irmãos? Eu estou disposto a viver para Jesus. Eu não pensava que ia trazer essa mensagem hoje, mas Deus colocou isso em meu coração. Na mensagem Uma Libertação Total, parte do parágrafo 11, o profeta nos diz assim: nós precisamos estar unidos. Tem que existir uma união no casal, ou esse casamento acaba. A igreja é um tipo do casamento. Então o profeta diz assim: esta é a maneira que é com a igreja. Quando a igreja está longe dos seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Nós temos que permanecer juntos. Quando você se une com a igreja, você ora um pelo outro, os demônios vão embora. Amém. Quando você se une com seu marido, com a sua família, você ora a Deus, faz jejum e expulsa aqueles demônios terríveis que muitas vezes querem nos destruir. Deus abre a porta dos céus para nós, para a igreja. Quando a igreja está longe dos seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Nós temos que permanecer juntos, temos que estar unidos. Amém. Temos que estar em um só acordo, ou não serviremos a Deus ou as pessoas, a não ser que estejamos em um só acordo, um só coração, para afirmarmos através dos princípios da onde? Princípios da Bíblia. É onde essa igreja está firmada. Através dos princípios da Bíblia, das coisas que Deus tem dito que estão certas, essas nós devemos ficar com elas. Sempre devemos nos firmar nelas. No parágrafo 07 dessa mensagem, parte do parágrafo 07, o profeta diz assim: então entra uma unidade, Deus trabalha. Entra o amor, Deus trabalha. Quando você vê a igreja entrando numa cooperação assim, um querendo ajudar o outro, um querendo fazer o bem para o outro. Irmãos, nós temos visto esses últimos dias, e eu gosto muito do quadro de Eliseu, voltando da casa daquela irmã lá no passado, e ela perguntou, ele falou para o seu moço: vai lá ver o que esses irmãos estão precisando.
E o moço chegou lá e estava tudo bem, estava tudo, a prateleira de alimentos estava bem, tinha roupas, tinha dinheiro à vontade. Não existia dinheiro, é uma ilustração. Mas aquele moço, ele foi mais além. Ele disse, tudo está bem, mas eles não têm um filho. Ele disse, eu vou lá e eles vão ser abençoados com o filho. E Deus o abençoou. Deus abençoa você quando você é sincero com Deus, quando somos sinceros com Deus. Então o profeta diz assim, quando você vê a igreja entrando numa cooperação assim, um querendo ajudar o outro, um querendo abençoar o outro, ninguém querendo passar por cima de ninguém. Isso é o que o Espírito Santo quer de nós, dos verdadeiros ministros. Nós não queremos passar um por cima do outro, os verdadeiros. Mas há pessoas que, se elas pudessem passar um por cima do outro, passariam, irmãos, passam. Mas nós não queremos isso. Quando você vê a igreja entrando numa cooperação assim, bem, algo está se preparando para mover. Amém? Essa é a maneira pela qual a igreja tem que estar em ordem. Então o Espírito Santo entra, porque existe amor, estão cooperando, há uma cooperação. Agora, nós vemos o parágrafo 26 dessa mesma mensagem. Então o profeta nos diz assim, parte do parágrafo 26 também. As atitudes. Há pessoas que elas ajudam, há pessoas que elas estão fazendo neste último tempo. Nós estamos ouvindo de muitas pessoas, em todo o tempo, pessoas que viram irmãos nossos, os hinos lá da temporada, né, irmão Joaquim sabe disso, há irmãos aqui que têm parentes, mas que coisa mais linda, como é que esse povo, quem é esse povo tão especial, aquelas vestes tão maravilhosas, das damas de Jesus, dos cavalheiros de Jesus. E há pessoas, vizinhos nossos, parentes nossos, olhando o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos portando, como é que nós estamos reagindo numa hora tão difícil como esta. Então no parágrafo 26 eu estava lendo isso aqui pensando, Jesus disse, a palavra nos disse, que nós temos que ser neste último tempo o sal. Temos que ser a luz, uma igreja luz, filhos luz, filhos de Deus que tem uma tocha do Espírito Santo. E eu estou precisando, eu estou essa semana exigindo de mim mesmo e procurando em mim mesmo melhorar e pedir a Deus, Senhor, me dá força para prosseguir. Dá-nos força para prosseguir, dá força, Senhor, para nós sermos como aquela velha águia que está com problemas e dificuldades, mas ela toma uma atitude, irmãos. Nós temos que tomar uma atitude. Tem que arrancar pena, bico, as garras, é doloroso, é difícil demais, como nós ouvimos nesse último encontro. Irmãos, a circuncisão no macho ali no passado era doloroso. Os meninos às vezes ficavam enfermos, era difícil a coisa, era apertada, a coisa era difícil. Mas hoje para um verdadeiro cristão também é difícil. Nós carregarmos o Espírito Santo, nós carregarmos essa mensagem em nossos corações, é difícil. Mas tem uma coisa, nós temos conosco o Consolador. Ele nos ajuda, Ele faz nós vencermos. Ele faz com que nós estejamos em pé numa hora tão difícil como essa. E eu estou precisando, irmãos, nós estamos precisando sermos melhores. Seja crítico de você mesmo, de nós, sejamos críticos. E Deus entra em cena quando essa igreja pensa assim, quando essa igreja está lutando para fazer a vontade de Deus, não a vontade da sociedade, da política, de alguém que queira que nós andemos de outra maneira. Mas nós estamos buscando andar na vontade de Deus. Amém? Aleluias. O 26. Eu quero que este tabernáculo
Agora que você está em sua caminhada, eu quero que vocês continuem forçando. Irmãos, caminhar nesse caminho é forçar mesmo. Israel estava num deserto e nós também estamos num deserto. A Bíblia diz: por multiplicar o amor, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. De muitos, não é de todos. Ainda existe uma pequena igreja que tem amor divino. Amém? Essas somos nós, eu creio. Eu quero que esse tabernáculo agora, que você esteja na sua caminhada, eu quero que vocês continuem forçando. É forçando mesmo, irmãos, em direção do sinal da vocação suprema. Seja o que for que fizerem, unam-se. É tão bom o marido que conversa com a mulher que conversa com o marido, eles tomam decisões juntos, isso é bom demais. A igreja que conversa com Deus, fala com Deus, pede a sua direção, ele se agrada. Olha, eles perguntaram, o profeta diz: antes de você orar, Deus já sabe que você ia pedir, é claro. Mas ele gosta que nós conversemos com ele. Ele gosta que você fale: Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou precisando disso, daquilo outro, porque nós não somos independentes. Nós somos dependentes do Espírito de Deus. Amém? Então ele diz: unam-se, sejam unidos o quanto puderem ser, mas sempre com o braço para fora. Esse é o Espírito que está em nós. Eu falei, irmão Joaquim, algum tempo atrás, eu estava indo de ônibus lá para a igreja, na casa da minha avó, fui de avião, e eu estava no ônibus e alguém me perguntou aonde que eu congregava. E aquela pessoa estava interessada, nas nossas palavras, e eu disse: irmão, existe um lugar especial nessa cidade para você adorar a Deus. Eu disse aqui em Camboriú, não é membro para a minha igreja, não é membro para a igreja de Camboriú, nós não estamos interessados, nós não estamos preocupados se vai ser para cá ou para lá, nós queremos que seja salvo. Isso é amor divino. Amém. Eu mostrei a seta, o sinal, ali está um lugar maravilhoso para você adorar a Deus. Isso é o que a igreja, a noiva, tem no seu coração. Sejam unidos o quanto puderem ser, mas sempre com o braço para fora. Não é assim, irmã Clarice? Um braço para fora para alcançar e conseguir trazer alguém para dentro. Você se esforçar, que alegria quando nós podemos trazer um visitante, trazer alguém para ouvir a mensagem da hora. As nossas almas se regozijam por nós estarmos fazendo um serviço para Deus. Então eu estava vendo, irmão, já estou concluindo. Nós vemos então essa mensagem, uma Bíblia ampliada aos nossos corações. Nós vemos Deus em simplicidade. Nós vimos nesse encontro um pastor dizendo: o mundo caiu aos pedaços, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo. As famílias, o sistema está destruído, mas nós temos um Deus maravilhoso. Eu queria ver aqui o parágrafo 25 ainda, e mais um parágrafo da mensagem ao nascer do sol, para nós tomarmos da comunhão nessa noite, Parágrafo 25. Ele nos diz assim, e parece, o irmão Joaquim falou o que eu iria falar nessa noite, Nós podemos passar por muitos problemas e provas. Simplesmente recordemos alguém que conhece. Você não está sozinho, ele está te olhando. E ele ilumina o caminho e o faz real. Não é uma fantasia, mas é um caminho real. Eu sinto a presença de Deus em minha vida. Você deve dizer: eu sinto também, pastor. Eu sinto Deus, mesmo sozinho, mesmo sozinha. Eu sinto que eu sou um eleito, eu não tenho outro lugar para mim. Amém. Ele o faz real. E eu não conheço, eu não sei o que está atrás da cortina,
Mas de uma coisa eu sei: eu estou com pressa pelo sinal da chamada do alto. Aleluias! Cada dia tentando viver, agradando a Deus, tentando viver. Cada dia tentando viver por aquele grande evento que tomará lugar algum dia, quando eu o verei face a face e contarei a história, aleluia, salvo pela graça. Este é o dia pelo qual eu vivo, deixando aquelas coisas para trás, as quais são. Eu quero avançar, simplesmente continuar seguindo. Amém? Eu creio que os nossos corações estão interessados no que Deus quer para nós. Então, no parágrafo 51, as palavras que nós conversamos essa semana, eu estou tão feliz nessa noite. Parece que nós sabíamos o que íamos falar nessa noite, mas eu não sabia. 51 da mensagem: ao nascer do sol. Nós, como beneficiários, você amou a Deus, você se entregou na presença de Deus, você expôs que você está em suas mãos, você passa a ser beneficiário. Amém? Você faz parte desse quadro especial de Deus. Então o profeta diz: devemos provar que a sua vida mora em nós, agora mesmo. Agora mesmo. Mostrar para o mundo, mostrar para Jesus. Se a mulher ama realmente o marido, ela não quer se aparecer para o outro. Ela não quer ficar bonita para outros, ela quer ficar bonita para o seu marido, e vice-versa. E nós não queremos ficar bonitos para o mundo, nós queremos ficar bonitos para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Todos podem dizer amém? Devemos provar que a sua vida mora em nós agora mesmo. Nós somos os beneficiários desta vida. Nunca houve uma vida que vivesse como esta. Aquela. Ele foi o Filho de Deus. Amém. Ele morreu e ali terminou. Porém, quando ressuscitou dos mortos naquela manhã de ressurreição, nós, como seus servos, fomos comissionados. Fomos comissionados. Você tem uma comissão. Estava conversando com o irmão Joaquim ontem sobre o estatuto da igreja, regularizar, perante o governo, deixarmos a parte jurídica da igreja pronta. E ele estava dizendo: depois que nós empossamos essas pessoas, nós oramos. Então eles têm uma comissão para fazer isso. Como nós oramos pelos diáconos, como os ministros são comissionados e ungidos para isso, você pode levantar a cabeça e ir adiante, porque você está comissionado. Você está abençoado para isso. Abençoado para sermos o povo especial de Deus. Amém? Então o profeta diz numa mensagem: quando nós estivermos em aperto, chegará um momento que eles vão nos apertar, e aí não vai ser preciso nós falarmos, o Espírito Santo vai falar por nós. Amém? Aleluias! Então você, como servos, fomos comissionados por Ele para ir a todo mundo e levar estas boas novas a cada pessoa, de que Ele em verdade vive. E como podemos fazer isto? Somente por meio da palavra? O profeta pergunta. Somente por meio da palavra? Não. Pois está escrito: o Evangelho não veio somente em palavra, mas também veio no poder da manifestação do Espírito, provando com isto que ele vive. Então não é apenas um pregador, não é apenas alguém pregando lá na rádio ou pregando na igreja, mas a irmã se torna uma pregadora. Não cremos em mulher pregadora, mas as suas vestes pregam, o seu comportamento prega, as suas atitudes, as suas palavras, o seu olhar, tudo está pregando.
O nosso comportamento está dizendo aos nossos vizinhos: ali mora um cristão. Amém? E eu quero a cada dia que todos possam ver isso na minha vida, na vida dessa igreja. Amém? E Deus vai se agradar. Deus se agrada quando nós tomamos essa posição. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, na presença de Deus. Eu lerei primeira carta aos Coríntios, enquanto o irmão Dedilha vem ensinar, o mestre chama nós nessa noite, não pelas nossas condições, mas é a graça do Senhor Jesus que nos faz vir a esta mesa tão especial. Nos diz assim a palavra do nosso Deus em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Apenas até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos num momento tão especial. Estamos diante, Senhor Deus, de uma mesa especial e pedimos que o Senhor nos dê a graça, força para cada um desses irmãos vencerem, porque não é um lugar que nunca nós nos acostumaremos. Sempre é um lugar difícil para um verdadeiro cristão, para uma verdadeira cristã. Mas quando tomamos é pela Tua graça, pela Tua compaixão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e seja mais uma vez conosco. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Vem cear, mestre chama, vem cear. Hoje mesmo te podes saciar. Poucos pães multiplicou, pão e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos diante dessa mesa tão especial